Olá, muito boa noite para você. Chuva forte provoca alagamentos e queda de árvores em Patos de Minas. Na edição desta quinta-feira você vai ver também. Corpo de Bombeiros alerta para ocorrências de afogamentos em Patos de Minas. Caminhão que transportava leite perde freios e tomba dentro de córrego. Polícia Civil lança edital para a nova sede do 10º Departamento e Delegacia Regional. Sindicomércio define horário especial de funcionamento do comércio patense no Natal. Começa a Promo Week, consórcio do Cicobi Credicopa. Com estagnação na vacinação e nova variante identificada, Prefeitura de Patos de Minas quer ampliar a imunização contra a Covid-19. Boletim da Fiocruz aponta aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave provocados por Covid. Como deve funcionar o castramóvel do Cispar em Patos de Minas e região? A empresa desiste de obras em creches e atrasa cronograma da Prefeitura de Patos de Minas. Agora no NTV News. Duas mulheres foram parar no hospital após um desentendimento violento no interior do estabelecimento na cidade de Lagoa Formosa. Essa briga envolvendo garotas de programa aconteceu em uma casa de encontros que fica na cidade de Lagoa Formosa. Tudo ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira. Olha só, de acordo com o boletim de ocorrências da Polícia Militar, elas estavam ali nessa casa de encontros e começaram a discutir por causa de um cliente. E que cliente disputado, hein? Porque elas trocaram ofensas, socos, tapas, empurrões. Elas, inclusive, chegaram a ficar feridas. Duas delas foram levadas para o hospital da cidade de Lagoa Formosa, hospital municipal, onde foram atendidas, passaram por procedimentos médicos. Uma delas teve um corte aí na cabeça, outra várias escoriações nas pernas. Uma situação muito complicada, elas também foram medicadas. Agora, essas agressoras, elas ainda não foram localizadas pela polícia. Você sabe até agora que o pau quebrou nessa casa de encontros na cidade de Lagoa Formosa e toda a situação agora deve ser apurada pela Polícia Civil da nossa região, no caso, é subsidiada aqui em Patos de Minas, né? Tem uma delegacia, tem uma delegada que toma conta da cidade de Lagoa Formosa que vai investigar toda a situação, o que realmente ocorreu. Lembrando que de quarta para quinta-feira, duas confusões na nossa região foram registradas nesse tipo de ambiente, que são casas de encontros. Um caminhão que transportava leite perdeu os freios e caiu dentro de um córrego na BR-352 em Patos de Minas. O acidente aconteceu no quilômetro 185 da rodovia BR-352, que liga Patos de Minas à cidade de Lagoa Formosa. Essa é a primeira ponte saindo aqui da cidade de Patos de Minas. De acordo com informações, o veículo que tem a placa da cidade de Iguatama, Minas Gerais, ele vinha de Lagoa Formosa sentido a Patos de Minas. O motorista de 39 anos contou para a Polícia Rodoviária Militar que descia por aqui quando o veículo perdeu o freio e ele acabou então vindo nessa direção, colidindo contra esse guarda-reio, que inclusive nas imagens dá para ver que ficou totalmente amassado, danificado. E olha só a dimensão desse acidente. O veículo tombou e acabou amassando todo esse capim aqui, ó, e caindo praticamente dentro do leito do córrego, ao lado aqui da ponte que fica sobre o córrego Mataburro, né, que corta aqui a região de Patos de Minas. Olha só a situação desse veículo dentro do córrego. A cena, ela é impressionante, né? E o veículo, ele ficou caído aí, dá para ver a dimensão, ele se partiu ao meio. É um caminhão reboque, já que conta com 2 compartimentos. A expectativa, já que não foi fornecido nenhum tipo de informação, é que em cada tanque desse esteja mais ou menos aí cerca de 6.000 litros de leite, não ainda confirmado pelo funcionário da CEMIL que disse que não pode passar informações. Mas parte desse leite, ele ficou então jorrando e se escorreu pelo leito do córrego. Uma equipe do Núcleo de Emergência Ambiental, ele foi cientificado. Essa equipe já sabe da situação ambiental aqui. Se vai haver danos ao meio ambiente por causa do leite que escorreu pelo leito do rio, isso também vai ser analisado. Esse motorista, ele foi levado para o Hospital Regional de Patos de Minas. O estado dele era estável, ele conseguia conversar, né? E a situação dele também era regular. Não tinha feito uso de bebida alcoólica, o caminhão está com o documento em dia.
mas em toda a equipe de limpeza que trabalha aqui para fazer um trabalho de limpeza, para quando o caminhão vir aqui puxar esse veículo, que eu conversei, eles acreditam que foi um milagre, viu? E olhando a cena, a gente cientifica que realmente foi um milagre. A Polícia Civil publicou edital para a alocação da nova sede do 10º Departamento e da 1ª Delegacia Regional em Patos de Minas. O objetivo é melhorar a acessibilidade aos serviços e as condições de trabalho. A abertura do chamamento público permite a qualquer pessoa interessada alugar, desde que obedeça os requisitos do edital, a construir ou adaptar imóvel para locação que atenda a necessidade do 10º Departamento de Polícia Civil de Patos de Minas. O local deverá contar com tamanho considerável, com salas, espaços e estacionamento. Todas as pessoas que têm um imóvel que se amolde às características constantes do edital, o prazo de execução da obra, seja para construir ou seja para adaptar um imóvel já existente, é de 18 meses. Esses dados, essa questão da localização, está previsto no edital, as regiões de Patos de Minas que permitem a edificação desse imóvel para a Polícia Civil, já consta do edital. A grosso modo, nós podemos dizer que deve ser um imóvel que comporte entre 70 e 80 salas, além de auditório, e garagem para no mínimo 25 viaturas. A atual localização do 10º Departamento de Polícia Civil é aqui, na Rua Carajás, número 461, no bairro Caiçaras, em Patos de Minas. De acordo com o 10º Departamento de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o imóvel já não comporta o que pede o governo do Estado nas questões de acessibilidade. Esse seria um dos principais motivos para a mudança de endereço. Nós acreditamos que a acessibilidade hoje é prioridade, seja para o cadeirante, o deficiente visual, o idoso, e o atual imóvel não nos atende nessa deficiência. Isso é objeto de reclamações da população e, diante disso, nós procuramos um novo imóvel, buscando sanar essas dificuldades de acessibilidade atuais. Questionamos a Polícia Civil sobre os imóveis do Estado de Minas Gerais que estão abandonados e que poderiam ser utilizados pela polícia, como o CSU, que tem grande espaço e há vários anos encontra-se abandonado. A polícia disse que o imóvel pertence à Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais e não atende à Polícia Civil. No caso do CSU, a gente verifica que prevalece mais o terreno. É um terreno muito grande, mas a edificação lá atual não nos atende, seja pela dimensão e seja pelo formato arquitetônico desenvolvido naquele local. Então exigiria, na verdade, a construção de um prédio. E para isso requer um orçamento próprio que no momento não se encontra disponível. Os interessados devem apresentar carta-proposta e documentação prevista em edital no dia 12 de dezembro deste ano. A íntegra do edital pode ser obtida nas seguintes formas: no portal de compras do MG, seção de notícias no sítio www.compras.mg.gov.br, solicitado por e-mail à Diretoria de Aquisição, DA, no e-mail pregão.spgf.pcmg@gmail.com. Nós acreditamos muito na comodidade da população de acesso e, além disso, no ganho de eficiência e qualidade nos trabalhos prestados pela Polícia Civil. É sabido que um ambiente adequado aumenta a produtividade de todo servidor. E, com isso, haverá ganhos nas investigações policiais e no combate, na feitura da segurança pública em toda a região. A seguir aqui no News, o Sindicomércio define horário especial de funcionamento do comércio patense no Natal e começa a Promo Week, consórcio do Cicobi Credicopa. O governo de Minas alterou o expediente de trabalho dos servidores para os dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo. Os servidores públicos de Minas Gerais terão expediente de trabalho diferenciado nos dias de jogos do Brasil. Na primeira fase da Copa do Mundo, no dia 24 de novembro, quando o Brasil enfrenta a Sérvia às 4 da tarde, a carga horária será de 6 horas, cumprida entre 7 da manhã e 3 da tarde. Para o segundo jogo, quando o Brasil enfrenta a Suíça no dia 28 de novembro, 1 da tarde, o expediente será de 4 horas, a ser cumprido entre 7 da manhã ao meio-dia.
Já o terceiro jogo da primeira fase, Brasil versus Camarões, no dia 2 de dezembro, às 4 da tarde, o expediente dos servidores públicos de Minas Gerais será de 6 horas e deverá ser cumprido entre 7 da manhã e 3 da tarde. Caso a seleção brasileira se classifique para jogar as etapas seguintes da Copa do Mundo, o expediente nos órgãos do governo do estado também terá alteração. O Sindicomércio de Patos de Minas divulgou os horários especiais de funcionamento do comércio neste Natal. O horário especial de Natal começa em 12 de dezembro. Até o dia 17, as lojas em Patos de Minas vão funcionar de 9 da manhã até as 8 da noite. No dia 18, domingo, abrem de 2 da tarde às 8 da noite. De 19 de dezembro até o dia 23, o comércio estará aberto de 9 da manhã às 9 da noite. E no dia 24, no sábado, de 9 da manhã às 18 horas. Se você estava aguardando uma boa oportunidade para adquirir um bem, então fique atento, porque teve início hoje a promoção Consórcios Sicoob Credicopa com as menores taxas do mercado. Pois é, para você que está em casa entender, esse consórcio é um dos mais esperados do ano. Sabe por quê? Porque os juros de financiamento estão lá em cima, com a taxa Selic mais alta. E o consórcio é muito mais rentável, com taxas a partir de 6%. Dá para você comprar carro, imóvel, moto, ainda fazer cirurgia plástica e até mesmo organizar todo o seu casamento, qualquer serviço que você for fazer. Eu vou conversar agora com a Jaqueline Oliveira, ela é gerente de negócios aqui do Sicoob Credicopa, que vai explicar um pouco mais sobre como funciona esse consórcio, uma promoção no fim de ano agora que começa hoje, né, Jaqueline? Isso mesmo. Hoje, até o dia 18, nós estamos com condições imperdíveis nas taxas de consórcio de veículos, motos, imóveis e também a prestação de serviços, como você disse. Jaqueline, para o pessoal que está em casa entender também, essa taxa ela é muito baixa, não existe juros, é somente uma pequena taxa administrativa de 6%. Dá para explicar o que funciona, como é essa taxa, por exemplo? Isso. A taxa de administração, por exemplo, de veículos e motos, que é apenas 6%, ela é paga à administradora do consórcio para que ela garanta que até o final do período todos os consorciados adquiram o seu bem nessas condições promocionais, né? E fazendo as contas, que é o que a gente sempre fala com o associado, não tem como comparar as taxas de consórcio com qualquer financiamento que seja, né? Então são condições imperdíveis para realizar o sonho. Agora, num financiamento convencional de carro ou moto, eu pagaria às vezes 2 vezes o veículo. No caso da carta de crédito para o veículo, é dinheiro. Uma carta de crédito é dinheiro, ele chega em qualquer local e pode comprar o veículo dele. Isso mesmo, com base na taxa Selic atual, que está aí na casa dos 13%, a gente tem taxas de juros no Sicoob Credicopa a partir de 1,5% ao mês, né? Então a gente está falando em taxa de administração de 6% no período todo, não é 6% ao ano, né? É preciso que o pessoal de casa faça as contas e venha aqui para o Sicoob Credicopa para realizar o sonho. Agora tem outra novidade também, gente. Você fala, esse negócio de consórcio é muito complicado porque tem que dar o lance e aí demora para ser contemplado. Hoje, com a autorização do Banco Central, né, Jaqueline, vocês conseguem também fazer um embutido, ou seja, facilitar para o cliente. Como que funciona esse embutido? Isso, o lance embutido ele pode ser até de 25% do valor da carta. Então, o que garante ainda mais condições do cliente ser contemplado logo no início, né, a partir do primeiro mês em que seja realizada a assembleia. Ou seja, não tem o dinheiro todo, o banco vai te emprestar um cadinho para você conseguir realizar o seu sonho. Então, até que dia vai essa promoção? E lembrando que são poucas vagas, poucas cartas também para serem contempladas, né? Isso, vai até o dia 18 de novembro, né? Como você disse, são poucas cartas. A promoção é a nível nacional, mas aqui no Sicoob Credicopa é onde você vai tirar todas as suas dúvidas, vai ter toda a assessoria dos nossos gerentes e assistentes de negócio para realizar o sonho da casa própria, do veículo, né? Da moto. É hora de fazer a programação do próximo ano para adquirir o seu veículo, o seu tão sonhado bem. Obrigado, Jaqueline, pelas informações. Tá aí, gente. Então, não vai fazer negócio errado, né? Vai comprar moto, carro, casa, o casamento, vai fazer aquela prótese, colocar aquele silicone ou fazer uma lipoaspiração. O Sicoob garante tudo para você com esse consórcio que acontece apenas 2 vezes no ano. E este do final de ano é o mais aguardado porque a taxa é muito baixa. Você não pode perder essa oportunidade, né? Depois do intervalo, como deve funcionar o Castramóvel do Cispar nos municípios da região a partir do próximo ano.
Com estagnação na vacinação e nova variante identificada, a Prefeitura de Patos de Minas quer ampliar a imunização contra a Covid. Está sendo estudada em Patos de Minas a possibilidade de ampliação do público-alvo na vacinação contra a Covid-19, medida que chega frente à estagnação na vacinação e na nova variante identificada. De acordo com a secretária de Saúde de Patos de Minas, Ana Carolina Caixeta Magalhães, após estagnar com vacinação contra a Covid-19, agora é estudada a possibilidade de ampliação do público-alvo. Nós já estávamos em reunião justamente sobre isso, para já flexibilizar, aumentar, essa cobertura e mudar essa data. Apesar da deliberação estadual ainda não sair, a gente entende aí a necessidade da população, junto com a quantidade de doses, que a gente também tem que olhar os dois lados, para já abrir para essa população. Ainda não é possível afirmar qual será a faixa etária, pois estudos estão sendo feitos. Não, nós estamos terminando de estudar a quantidade de doses primeiro, porque aí depende de população para a gente abrir. Aí pode mudar um ano ou outro, mas às vezes muda 2.000 pessoas naquela idade, então faz essa alteração. A variante BQ1, uma sublinhagem da BA5 da Omicron, que carrega mutações em pontos importantes do vírus, ainda não é grande preocupação no município. Apesar dela ser muito contagiosa, segundo as informações, mas é aquela questão da Omicron também, que ela não tem muitos efeitos hospitalares, a população já tem uma quantidade de doses de vacina que a gente já chama de vacinação em rebanho, então a gente tem uma sempre preocupação de alerta com essas doenças, principalmente a Covid, mas um pouco mais tranquilo aí, por já ter uma parcela boa da população vacinada. A partir de 2023, Patos de Minas e os demais municípios consorciados ao CISPAR devem passar a contar com uma unidade móvel veterinária, o Castramóvel. O Castramóvel foi adquirido por meio de emenda parlamentar. A intenção é que atenda os 17 municípios consorciados ao CISPAR. A ideia é que ele fique uma semana em cada município realizando a castração de cães e gatos, sendo que nessa semana a ideia é castrar de 100 a 200 animais, dependendo do sexo e da espécie do animal. Cada município será responsável pela ordem dos serviços. Já foi passado o link do formulário online para as secretarias de saúde de cada município. E aí as secretarias vão receber as pessoas lá em cada município e fazer o cadastramento desses animais online. Os trabalhos só devem ter início no próximo ano. Ainda não se sabe a sequência de onde o Castramóvel deve passar e o valor total a ser gasto. A gente ainda não tem essa sequência dos municípios. Provavelmente o trailer vai começar a funcionar em janeiro de 2023, porque a gente ainda tem que fazer a aquisição dos insumos, dos medicamentos e também a aprovação do projeto no Conselho de Veterinária. Ainda vai ser feita a licitação dos medicamentos. Mas a gente está calculando que gira em torno de R$ 120 a R$ 130 por animal para o município. Os profissionais que atuarão no serviço serão escolhidos pelo CISPAR. O CISPAR vai fazer a seleção da equipe que vai trabalhar no Castramóvel, Vai ser feita a contratação de um veterinário, um ou dois auxiliares, ainda não está definido. Vai ter apoio também de estagiários do Unipan de veterinária em cada município. E uma pessoa do município que vai fazer a parte administrativa, da assinatura dos termos, de compromisso, esse tipo de coisa, com os tutores dos animais. A comissão organizadora do Observatório Social do Brasil promoveu o evento nesta terça-feira em Patos de Minas para falar sobre o objetivo de implantação do projeto na cidade. Os observatórios, que são apartidários e democráticos, já estão presentes em mais de 133 cidades de 17 estados do Brasil e conseguiram, nos últimos 4 anos, a economia estimada em 5 bilhões de reais. O Observatório Social do Brasil é uma entidade sem fins lucrativos, composto por voluntários da sociedade, sociedade local, que eles têm um trabalho de fazer um monitoramento das ações do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Como que a gente faz esse monitoramento? Poder Executivo, a gente trabalha muito com o acompanhamento das licitações do município. Poder Legislativo, a gente trabalha a questão da produção legislativa e ambos os poderes, questão dos gastos também, acompanhando para ver se
está sendo aplicado corretamente o dinheiro nosso, né, dos nossos tributos são pagos, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Além disso, realizam o trabalho de orientar pequenas empresas para que elas aumentem a sua renda e ainda possuem um projeto para tratar sobre cidadania fiscal nas escolas. O presidente do Observatório Social de Uberlândia conduziu um bate-papo para falar do observatório e dos feitos dessa instituição. O Observatório Social dispõe de várias ferramentas para aperfeiçoar a administração pública. Para nós é muito importante que a administração pública realize um trabalho que vai realmente atender às aspirações da sociedade e tentar motivar os presentes para que eles possam dar um apoio muito grande a essa iniciativa do pessoal daqui de Patos, que seria construir o Observatório Social de Patos de Minas. Trazer esse projeto para o município de Patos de Minas é muito importante. Ele trará a transparência. O Observatório Social do Brasil Uberlândia foi o segundo observatório social dentro do sistema USB constituído aqui em Minas Gerais. E nós estamos apoiando a construção de observatórios, nós ajudamos lá em Sete Lagoas, ajudamos em Paracatu, enfim, nós temos que trabalhar para essa ideia de controle social, espalhar e para que a sociedade cumpra a sua função social. Transparência da aplicabilidade dos recursos, incentivar a sociedade a acompanhar o que realmente está sendo feito. Essa que é a maior importância. E através da sociedade civil organizada, porque quem que sustenta eles são todas as entidades de classe aqui de Patos, CDL, Rotary, lojas maçônicas, Lions, as universidades, os diversos sindicatos. Então, nós vamos trabalhar organizadamente com as cooperativas de crédito. Então, assim, em conjunto, né, para a gente estar monitorando. Daqui a pouco, o boletim da Fiocruz aponta aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave provocados por Covid-19. A gente fala ao vivo sobre esse assunto com o pesquisador e cientista Gabriel Fernandes. O boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado hoje, mostra aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave provocados por Covid-19 entre a população adulta dos estados do Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e de São Paulo, ou seja, chegando perto de Minas, né? Sobre esse e outros assuntos, a gente vai conversar com o cientista e pesquisador da Fiocruz, Gabriel Rocha Fernandes. Ao meu lado também, Gui Boaventura, para a gente poder bater papo sobre esse assunto aqui no NTV News. Boa noite, Gabriel, tudo bem? Boa noite, Adair. Gabriel, nós temos aí, a gente pode dizer que esse é um alerta para o aumento da disseminação da doença. Como é que a gente pode analisar esses dados? Sem dúvida é um alerta, né? Quando a gente vê o índice de positividade aumentando, por exemplo, a gente tem esse alerta ligado, né? Porque se tem mais testes dando positivo, quer dizer que, né, tem mais gente doente. E hoje a gente tem o autoexame que a pessoa faz em casa e nem sempre ela reporta. Né? Então ainda tem alguma informação que pode estar mascarada. E isso tem sido um movimento local, né? A gente pega o estado do Amazonas, por exemplo, ele está com os casos aumentando, mas em Minas, por exemplo, não está. Então a gente vê isso não de uma forma nacional inteira, né, mas aumentos locais, né? Gui Boaventura, boa noite. Boa noite para você, boa noite, Gabriel. Gabriel, por amostragem, a gente tem uma certa experiência nessa pandemia aí, que nós temos uma detecção dessa BQ1 aí, no Rio, em São Paulo, no Amazonas e no Rio Grande do Sul. Aí você fala, Minas Gerais não tem. Não é por falta de testagem que nós não temos essas informações, porque se está espalhado no Brasil, é lógico que é fácil ter isso aí em Minas, Goiás, Mato Grosso,
e está instalada no Brasil inteiro. Pois é, a Fiocruz, a gente tem uma rede de vigilância genômica que a gente pega todas as amostras que vão para os LACENS. Os LACENS são os laboratórios centrais do Ministério da Saúde, que tudo que é notificação compulsória tem que ir para lá. Então a gente sorteia de acordo com a população dos estados para ter uma noção das variantes que estão circulando proporcionalmente no país. Então a gente sequencia todos os estados, né? E Minas Gerais a gente tem sequenciado de 15 em 15 dias. Inclusive, antes de ontem saiu o sequenciamento, a gente não tem BQ1 aqui ainda nas amostras que foram colhidas até então. Em Minas Gerais, é mais ou menos o mesmo perfil que do Rio de Janeiro e de São Paulo. A gente tem a principal variante, ela é a BA521. 5.2.1. Ela é a primeira depois da Ômicron? Não, são várias depois da Ômicron. Depois da Ômicron, que era a BA1, veio BA2, depois BA3, BA4. A BA4, ela diversificou em outras, aí tem BA4 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ela foi responsável por um aumento dos casos mais ou menos em julho, que a gente teve um aumento dos casos, né? E aí agora a gente tem a BA5, que é, né, pelo menos em Minas Gerais, ela é predominante, ela é quase metade dos casos, né? A BA5.2.1. Esse aumento dos casos no Amazonas, ele é quase em sua totalidade uma variante chama BA5.3.1. Ela é a avó da BQ1, mas ela não é a BQ1. Uma variação dela deu uma origem a uma que chama BE1, e a variação da BE1 deu origem à BQ1. De acordo com a preocupação na Europa, por exemplo, em relação à BQ1, é a velocidade de transmissão dela, de contaminação. Isso não preocupa, por exemplo, não é para a gente ficar preocupado aqui de ter um alastramento disso com muita força no Brasil? Pois é, eu acho que não é o caso, né? Não é o caso da BQ1 causar um alarde. Assim, só para completar, ou não é a questão da condição do frio na Europa, as pessoas mais aglomeradas, isso anda com muito mais rapidez. Né? Pois é, a gente vê quando a gente liga o alerta para uma variante, quando ela começa a tomar o espaço das outras. Se ela toma o espaço das outras, quer dizer que ela tem alguma vantagem em relação às outras. O que aconteceu na Europa, a BQ1 apareceu lá em julho e ela subiu, né, ela causou alguns picos em alguns países, hoje ela se estabilizou em mais ou menos 5%. Então, no gráfico mundial, hoje a gente tem 5% dos casos são BQ1 nos últimos 15 dias. No mundo? No mundo. E ele está concentrado mais na Europa. Então você tem 5% em Portugal, cerca de 8% no Reino Unido. Tem uma outra variante que é a BQ1.1, que é um filhote dessa BQ1, é uma pequena variação. Ela está causando nesse momento um surto na França. Então, ela saiu de uma proporção que era 4% há um mês atrás, e na França, só na França, hoje ela está 30%. Pois só para a gente entender isso com mais facilidade, Gabriel, em relação à preocupação do mundo hoje. Nós temos uma preocupação muito grande na França, nós temos uma preocupação grande hoje nos Estados Unidos, com o crescimento, esquece variante, vamos falar de Covid. E no Brasil nós estamos aí com um índice crescendo, inclusive com um alerta da Fiocruz, para o crescimento. Independente disso, como é que deve ser o nosso procedimento e qual deve ser o nível da nossa preocupação? A nossa preocupação é com o espalhamento da doença independente de variante, né? Se é uma variante nova, se é uma variante que já está circulando aí, se ela é 5% de todos os casos, você tem outros 95% também que infectam do mesmo jeito, né? Se uma infecta 2 vezes mais do que a outra, esse que é a referência de metade Isso não tem que ser a nossa preocupação. Não tem que ser a nossa preocupação. A gente tem que preocupar quando os números de casos estão aumentando, a gente tem que ficar alerta, porque a doença pode chegar perto da gente. E na hora que ela chega perto da gente tem que estar preparado. Mas e esse negócio por exemplo, a BQ1 não está no espectro da vacina que é usada no Brasil? A vacina protege da doença, né? A vacina ela não é desenhada para proteger da infecção. Até mesmo pelo sistema de transmissão de um vírus
respiratório, que ele entra, né, pelas vias aéreas, ele não entra em contato com aqueles anticorpos do IgM e IgG que a gente faz exame. Ele nem entra em contato com ele. Então, a vacina não foi desenhada para impedir a infecção, ela foi desenhada para impedir a doença. Para impedir a infecção, a gente precisa de muito estudo ainda em um outro tipo de vacina. Fala-se até em uma vacina de spray nasal, né? Porque... Já usa na China, né? Pois é, eu não sei se ela já está sendo usada lá, né? Porque a gente não tem muita informação do que é aprovado lá, mas tem pesquisas em alguns lugares do mundo de uma vacina, né, de spray nasal, porque com isso você vai estimular a sua mucosa a produzir um tipo de anticorpo, que é o IgA, que é produzido só lá, que vai neutralizar o vírus assim que ele entrar em contato. O anticorpo que circula no nosso sangue, ele não protege nas vias aéreas. Né? Porque a grande preocupação, é realmente com esse índice, né? Claro. E nós temos aí pela frente algumas aglomerações. Essas aglomerações naturais que nós estamos tendo aí, desses movimentos políticos, que continuam aglomerando e eu acredito que vai continuar aglomerando ainda por algum período. Vem aí Copa do Mundo e logo em seguida... aquilo que foi o grande pesadelo nosso no ano passado, as festas de final de ano, né? Exatamente. E no fim do ano a gente ainda teve um agravo que foi H3N2, né? Que era influenza junto com Covid, que já foi emendada com a Ômicron. E que não tinha também vacina, né? E não tinha vacina, né? Então... foi bem caótico. A gente espera que, diante da lição que a gente teve no ano passado, a gente fique precavido para esse ano, né? Então, para as pessoas terem essa consciência de que se você tem algum sintoma, qualquer um sintoma, acordou com o nariz entupido, considere que você pode estar com uma doença respiratória e que se você for para o encontro de família, encontro do escritório, né, confraternização de Natal, você pode contaminar muita gente. E você vai contribuir muito para o aumento de casos. Gabriel, essa semana nós tivemos uma morte por a Ômicron BQ1.1 ou BQ1? Aqui foi BQ1. Que foi em São Paulo. Isso. Isso modifica, de alguma maneira, esse trabalho que a Fiocruz desenvolve, já que já temos a primeira morte no Brasil por essa variante? Não, porque... essa variante, né, assim como as outras que apareceram, elas não são mais letais, né? As novas variantes, elas não são mais letais porque ser letal não é uma vantagem para o vírus. Quanto mais silencioso ele for, mais ele espalha. Então, a gente tende a ter vírus mais a menos, né? E o que acontece é que todas as outras variantes também mataram pessoas, né? Então, é claro que fica um alerta de que tem uma variante circulando aqui. Esse é o alerta que a gente que faz a vigilância toma. Tem uma variante circulando, vamos monitorar. E aí a gente monitora. Essa semana a gente tem 6 casos depositados de BQ1. E semana que vem a gente vai ver. Se tiverem 20, está aumentando. Se na próxima tiverem 100, está aumentando muito. E é desse jeito que a gente vai tomando as decisões de cercar essas disseminações dessas novas variantes que surgem. Estou falando em termos de percentual. A partir do momento, de que momento que a Fiocruz falou, opa, peraí, temos que tomar uma providência aqui urgente? Com relação à variante? Não, com relação à doença. Porque a variante é aquele negócio, você já me falou, não preocupa com a variante, preocupa com a doença. Com a doença. Então, eu só vou falar da agora para frente em termos de doença. Porque se eu for ficar desenhando aqui a variante, a gente vai se perder nesse meio aí, porque não, é um negócio que é para vocês que são estudiosos, cientistas lá, que precisam dessa informação. Então, a partir de que momento que a Fiocruz fala, bota o pé aqui, vamos tomar uma providência? A gente tem alguns índices de monitoramento da transmissibilidade, né? Como a taxa de transmissão, que é aquele índice R. Então, esse índice R, quando uma pessoa passa para uma outra pessoa, esse índice é 1. Quando uma pessoa, em média, não infecta nenhuma pessoa, né? Ou seja, você precisa de 2 pessoas para infectar uma, esse índice seria meio. Quando uma pessoa infecta 2, esse índice é 2. Ou seja, quanto mais acima de 1, esse é o fator exponencial da transmissibilidade. Se isso aproxima muito de 2 ou de 1,5, quanto mais alto, mais caótico é.
né? Porque aí você vai ter uma disseminação exponencial. Uma pessoa passa para 2, 2 para 4, 4, 8, 16. O alerta está no 1 ou no 1,5? O alerta está acima do 1. Passou do 1, a gente já fica de olho. Porque esse 1, semana que vem, ele já pode ser 1,1. E se não fizer nada, na semana seguinte ele pode ser 1,2. Né? E a gente nunca quer que chegue em níveis... né? Igual a gente teve da Ômicron, que a gente chegou a ter mais de 2, né? Ou seja, cada pessoa infectada infectava em média mais do que 2 pessoas. Quer dizer, aí a multiplicação aí é muito rápida. É muito rápida. Tanto que a gente teve um pico muito grande em janeiro. Em janeiro, fevereiro, todo mundo conhece alguém que teve Covid, em janeiro e fevereiro. Porque a transmissão era muito alta. Porque essa nova variante que tinha aparecido, que era a Ômicron, e nenhum sistema imunológico tinha visto alguma coisa parecida com aquilo, ela se espalhou muito fácil. E por ela se espalhar muito fácil, até a pessoa se alertar que ela estava com Covid, ela já tinha passado para 3, 4 pessoas, né? Então, esse foi o grande problema. Então, dado essa experiência, a gente tem que ficar muito alerta nesse fim de ano, porque é um período... que liga o alerta mesmo. Gabriel, para a gente encerrar, Patos de Minas estuda ampliar a vacinação para crianças, para faixas etárias menores, né, entre as crianças. Em meio a um momento em que a procura para adolescentes e crianças é menor, está menor, e em meio também a esse aumento no número de casos, inclusive de síndromes respiratórias agudas graves provocadas pela Covid. Como é que a Fiocruz analisa isso, essa redução, essa ampliação para essas faixas etárias menores? Principalmente quem não teve o ciclo vacinal completo ainda, é essencial que essas pessoas completem o seu ciclo. Né? A gente tem um estudo que foi feito na Fiocruz Minas, ele foi publicado em uma revista da Nature, que é a Nature Communications Medicine, que a gente mostra que depois das doses de reforço, o seu nível de neutralização do vírus aumenta muito. Então, antes da dose, depois de 180 dias após a dose anterior, a pessoa cerca de 20% das pessoas ainda tinham capacidade de neutralização. Neutralização é impedir o vírus de circular. Né? Então, isso tem impacto direto na infectividade. Depois do reforço, esse número de pessoas passou para mais de 90%. Então, ou seja, ele dá um ânimo para o sistema imunológico para combater um vírus que pode entrar em contato e cair no seu corpo. Então, esse esquema vacinal antecipado agora, ele é muito importante, porque quando essa onda que pode vir, porque a gente está vendo agora os números aumentando, essas pessoas que tomaram a vacina agora, elas vão ter uma chance menor de transmitir também. Sim. E a gente vê que a adesão das vacinas, principalmente para crianças e adolescentes, ela não foi completa. A gente tem muita gente que não vacinou, muita gente que vacinou só uma dose, Então, completar esse ciclo é essencial para a proteção das famílias, não só das crianças, Porque a gente não vive sozinho, A gente vive em uma bolha. E criança, principalmente, que ela é totalmente dependente, Muito bem. Algo mais, Gui Boaventura? Satisfeito. O Gabriel explica bem. Agradecer a presença aqui do Gabriel da Fiocruz. Gabriel que está em Patos para um evento da UFO, entre cientistas para divulgar, mais popularmente as pesquisas científicas. Obrigado, Gabriel. Volte sempre ao News, viu? À disposição. Precisando, só chamar. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já a gente volta com mais NTV News. Choveu forte em Patos de Minas na tarde desta quinta-feira e o temporal provocou alagamentos e outros transtornos. A Defesa Civil emitiu alerta minutos antes do temporal cair. O aviso dava conta de tempestade severa com granizo, vendaval e chuva forte em Patos de Minas, Carmo do Paranaíba e Lagoa Formosa. Em Patos de Minas, na Avenida Tancredo Neves, bairro Ipanema, a enxurrada tomou conta da pista. Neste trecho, próximo à Avenida JK, a água tomou conta de toda a rua. Alguns motoristas preferiram não arriscar, outros passaram por ela. Um veículo apresentou problemas e precisou ser empurrado. Nesta esquina, na mesma avenida, as tampas de bueiros ficaram abertas.
A Avenida Fátima Porto foi mais uma vez tomada pela água que se misturou com a terra. O córrego do Monjolo não chegou a transbordar. Na Avenida Arlindo Porto, com a Rua Ouro Preto, no bairro Cristo Redentor, houve registro de queda de uma árvore. Alguns veículos se arriscaram na contramão. Para o Matheus, que mora próximo de onde o fato aconteceu, isso é resultado de ações climáticas e também de falta de manutenção nas árvores da avenida. Inclusive tem muito caminhão que passa, fica estacionando aqui para naquela empresa ali de baixo, ó. Esses caminhão grande, bitrem, rodotrem, que sobe esse morro aí. Então assim, cortar elas, fazer uma manutenção adequada para evitar esse tipo de coisa. Nós estamos aqui na esquina da Rua Major Gotti com a Rua José dos Seis. Para você que tem casa se localizar melhor, próximo aqui nós temos uma das entradas do Hospital Regional. Meu cinegrafista Gustavo Brito vai mostrar agora, porque lá do outro lado nós temos a entrada da emergência também do H-Rádio. Esse ponto em que nós estamos aqui, bem na esquina com a Rua José dos Seis, ele sempre é alvo de reclamações justamente por esse alagamento que é provocado por aqui. Nós percebemos que diversos veículos acabam passando aqui, chegam por aqui e diminuem um pouco a velocidade. Nesse ponto agora que nós vamos chegar, porque próximo aqui onde nós estamos, existe um bueiro. Esse bueiro já foi alvo aí de trabalho da prefeitura para que ele pudesse ser desentupido. Mas sempre que chove, a situação é essa. Essa parte aqui acaba ficando totalmente alagada. Os motoristas acabam se arriscando. No entanto, os pedestres acabam tendo que não passar onde deveria ser o local deles. Muitos acabam tendo que se arriscar, passando nesse trecho aqui, pegando parte da Rua Major Gotti, se arriscando com bicicletas, carros e outros veículos que acabam passando por aqui. E isso vai continuar acontecendo porque simplesmente aquele escoamento de água não existe mais, né? Ali não. Ali e próximo a um hospital, né? Ali teve uma reforma no hospital e eles pegaram o resto de massa de reboco, coisa com cimento, e colocaram, jogaram dentro lá E aí acharam por bem, ao invés de desentupir o bueiro, entupir de vez o bueiro e acabar com o bueiro. Precisa de um bueiro ali, ou precisa de uma canaleta para escoar aquela água ali. E a administração é tão ingrata com essa esquina ali que dá acesso a uma farmácia e dá acesso a um hospital, não tem uma faixa de pedestre ali. Nem isso não tem. Não é só o problema do bueiro. Agora, em relação a essas enchentes na cidade, o Odair, o mais interessante é que a gente pode gravar isso aí e daqui mais uns dias, na próxima chuva, soltar essa mesma matéria aí que vai ser do mesmo jeito. Nós temos um problema sério. Nós não temos uma rede pluvial em Patos de Minas. Patos é uma cidade desprovida de rede pluvial e não adianta. Cai uma pancada de chuva dessa e vai alagar. Vai alagar na Fátima Porto, vai alagar nas outras avenidas, né? Isso vai ser uma constante. Isso é um erro de estrutura, partindo daquele princípio que todo político na administração faz, que obra embaixo da terra só traz transtorno e não traz voto. Então, sabe, e hoje para rasgar a cidade inteira para fazer rede pluvial, é muito difícil achar um prefeito que tenha coragem para fazer esse tipo de coisa. Dinheiro tem, viu? Dinheiro tem com financiamentos a longo prazo, financiamento internacional, porque isso é infraestrutura e dinheiro se arruma para isso. Agora, não tem coragem de fazer esse tipo de coisa. O prefeito prefere passar pela enchente, é qualquer um, viu? Não é esse atual, né? Qualquer um prefeito prefere passar pela enchente do que ter que rasgar as ruas da cidade e fazer rede pluvial aí, coisa que devia ter sido feita quando vamos asfaltar isso aqui. Agora, é preciso que a gente faça uma checagem para os novos bairros, né? Não é possível, e eu acho que mas não é possível que os novos bairros que são feitos aí por construtoras, por empreendedores, por investidores, etc., imobiliárias, eles não estejam fazendo, exigindo e sendo feita aí a rede pluvial. É possível que isso não esteja sendo feito
prolongando esse problema aí para os novos bairros que estão sendo construídos em Patos de Minas. Gui, hoje um violentíssimo acidente foi registrado pela PRF na tarde desta quinta-feira, né? No quilômetro 406 da BR-365 que a gente registrou. O acidente envolveu uma Fiat Strada e um caminhão. Por causa da chuva intensa no local, o motorista do caminhão reduziu a velocidade, mas acabou perdendo o controle do veículo, que rodou na pista e atingiu a Fiat Strada. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Por sorte, apenas o motorista da picape, de 40 anos, sofreu ferimentos. Foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Regional Antônio Dias. A esposa dele, de 45 anos, e o ajudante, de 20 anos, não sofreram ferimentos. Em novembro do ano passado, a Prefeitura de Patos de Minas informou que daria andamento a uma série de obras em centros de educação infantil em Patos de Minas. A nossa reportagem vem acompanhando. E um ano depois, o que vemos é que ainda tem muita coisa para ser feita. O prefeito Luiz Eduardo Falcão justifica que os atrasos ocorrem diante da desistência da empresa que foi vencedora da licitação em algumas obras. Na Rua dos Caetés, que fica no bairro Caramuru, o espaço que deveria ser uma creche está, assim, abandonado. Próximo ao bairro, a construção do CEMEI Cebolinha, na Rua Acarapés, no bairro Alvorada. Construção também na Rua Francisco Gonçalves Carvalho, no bairro Sebastião Amorim. Outra creche a ser construída é na Praça João Senhorinho, no bairro Várzea. Em novembro do ano passado, o chefe do executivo assinou uma ordem de serviço para investimento de cerca de 12 milhões de reais para a construção e reforma em escolas e creches de Patos de Minas. Porém, das 4 creches aqui citadas, a empresa vencedora da licitação desistiu de construir 2. A gente fez a licitação para 4 novas creches e uma mesma empresa ganhou essa licitação para fazer todas as 4 obras. Quando a empresa ganhou, ela foi na prefeitura, nos procurou e disse: olha, eu não consigo fazer 4 obras ao mesmo tempo, então eu vou desistir de 2 obras. Agora é aguardada nova licitação para que as outras 2 obras sejam realizadas, ainda sem data. Nós estamos relicitando, nós estamos fazendo um novo processo que é burocrático, demora um pouquinho, mas serão feitas da mesma maneira, só que vai ter esse atraso pelo problema que teve de desistência da empresa. Isso é algo que deixa a população bastante indignada, a falta de creches. E quando você vê obras sendo abandonadas por quem venceu uma licitação, ou seja, esse é um atraso que vai piorar mais ainda essa situação, Gui. E creche é um instrumento público extremamente necessário para a população. E ela atinge a população de mais baixa renda. É quem mais precisa de deixar o filho, a filha na creche para ir trabalhar, para buscar o sustento da família. Hoje não tem mais o luxo da mãe ficar em casa cuidando dos filhos e o pai sair para trabalhar. Não dá, tem que sair os 2. E aí, para sair os 2, o filho fica com quem? Tem que ficar numa creche. Então, esse instrumento é extremamente necessário para a população. Agora, isso precisa ser investigado, né? Como é que uma empresa se arvora para entrar numa licitação e ganha uma licitação para fazer 4 creches dessa aí, e depois de ganhar a licitação, não, eu só dou conta de fazer 2. Na minha opinião, tinha que perder tudo, porque isso, olha no que está dando. Está atrasando a vida do povo de Patos de Minas, né? Por causa do interesse particular de uma empresa dessa aí. Até porque quando é feito esse certame, essa concorrência, já sabe quais são as obras que têm que ser feitas. Né? Não é negado a ninguém nenhum tipo de informação. E eu sei que, legalmente, o prefeito não pode fazer absolutamente nada. O prefeito tem que fazer o que ele está fazendo. Ele tem que abrir uma nova, aceitar a decisão da empresa e abrir uma nova licitação para cobrir esses 2 aí. Mas tinha que ter uma punição para que isso não aconteça. Né? Só tenho condição para fazer uma, então só vai lá e se credencia para fazer uma. Entra na licitação para fazer uma, não as 4. Tem 2, dou conta de fazer 2? Faz 2. Entra na licitação para 2, não as 4. Agora, o que ele faz? Ele vai lá, ganha 4, escolhe as 2 que possivelmente são melhores, são mais fáceis, são mais lucrativas para ele e deixa o resto aí para o prefeito se virar
com uma nova licitação e etc. Final do News, final da análise. Obrigado, Gui. Amanhã a gente se encontra novamente. Estaremos aí, Fia. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite e até amanhã.